Vamos lá então para a última questão do exercício de reforço. Essa questão aborda a cultura corporal do movimento e o seu conceito, como a visão atual da educação física escolar. Ela foi uma das questões mais difíceis do formulário anterior. Ela está apresentada de forma, precisava ser respondida de forma discursiva. Muitas pessoas responderam bem, né, conseguiram trazer e pesquisar conceitos, outras não. Então, aqui a gente vai tentar, vai analisar ela com uma questão um pouco mais objetiva. Então, enunciado da questão. A educação física escolar definida como cultura corporal do movimento é uma visão mais atual da forma de como desenvolver o processo ensino-aprendizagem na educação básica. O que essa vertente apresenta como característica central? Então, ele quer a característica central da cultura corporal do movimento. Você pode partir para tentar ler, ou você pode tentar fazer a pesquisa. Vamos começar aqui pela essa primeira opção. Quando fala-se, eu queria que vocês olhassem muito isso aqui. A frase é a seguinte: desenvolvimento exclusivo do corpo e aptidão física. Será que é isso, a educação física como cultura? Mas olhem o seguinte, essa palavra aqui, exclusivo. Tomem cuidado quando vocês estiverem resolvendo uma prova que fale e traga muitas vezes essas palavras. Não posso dizer que é completamente errado, mas é para se colocar uma dúvida por trás. Aquilo que restringe, que é excludente, que é exclusivo, que deixa só uma opção, acontece poucas vezes, principalmente quando a gente está falando de questões que vão abordar mais relacionadas às ciências humanas, a uma legislação, né? A lei ela está fundamentada nos costumes e dificilmente um costume é só feito de uma forma, dependendo da situação, tá? Então, e ainda corpo e aptidão física, ou seja, ficar forte, ficar rápido, ficar veloz, ficar flexível, resistente. Será que é só isso a educação física escolar? A gente pode passar para outra questão. B. Considera que o aluno deve aprender a conviver com diferenças, aprender a identidade do seu povo e suas diversas práticas corporais, propagando-as para as próximas gerações e entender a sua importância para a saúde. Olha essa questão, hein? Bem completa, né? O que a gente pode analisar é o seguinte: vocês tiveram aí o acesso aos materiais da SEDUC, essa foi a primeira aula que foi passada. Então, o professor Kim abordou lá no início a situação do preconceito. Olha esse texto aqui. O esporte, enquanto fenômeno social, reflete as relações sociais estabelecidas na sociedade. Isso tem a ver com cultura? Considera o aluno aprender a conviver com as diferenças, aprender a identidade. Vocês não acham? Então, estabelecer relações sociais na sociedade, começa a se pensar sobre isso, né? Aí você vai analisar esse trabalho, ele fala muito, esses slides aqui vai combater muito a visão do racismo, do preconceito, né? Está ainda também na outra cartela que é a próxima do estereótipo. O que é preconceito? Diz o preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante crenças, sentimentos e tendências de comportamento. Se você olhar, aprender a conviver com diferenças é o que está escrito aqui. Então, se você fizer uma comparação, preconceito é o contrário disso aqui. E ele, claro, a gente muitas vezes manifesta formas de preconceito, mas se quer que isso acabe, né? Que isso vá diminuindo, que as pessoas entendam as pessoas e suas diferenças. Então, você não está satisfeito ainda com o conceito? Eu escrevi aqui, basicamente, no Google e apareceu esse verbete aqui de cultura. É um conceito amplo que representa o conjunto de tradições e crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação e imitação às gerações seguintes. Olha o conceito de cultura bem resumido aqui. Dá para colocar as atividades corporais atreladas a esses costumes e tradições. Pense no seguinte, pessoal. Eu sei que não são todos que vão gostar do futebol, mas o futebol a gente não pode negar que ele está conectado um pouco à cultura brasileira corporal.
Uma boa parte da nossa população vai parar quando tiver uma Copa do Mundo, e parece até um ritual, né? Você se reunir com a sua família, assistir aos jogos, talvez esteja se perdendo, principalmente pelo insucesso, né? Mas a gente precisa pensar no esporte além somente a vitória. Ele é muito mais do que isso. E não quero falar de futebol no esporte de futebol. Posso falar então da dança. Poxa, a gente tem vários momentos em que vocês mesmo apresentar a quadrilha na escola, ou temos as festas juninas em que são apresentadas diferentes tipos de dança. Se antes era a quadrilha, hoje a gente tem danças de diferentes origens, internacionais, que vão se misturando, né? Locais, regionais, e isso vai sendo transferido para as outras gerações. Vocês podem ver e pensar, quando criança, um dos primeiros brinquedos que os pais dão para os seus filhos, também meninas e meninos, é uma bola, e a criança começa a brincar com aquilo ali. A gente pode pensar na dança, tem vários vídeos na internet, se você pesquisar, de crianças aí dançando de forma engraçada, né? Só de ouvir a música ele já começa a se balançar, isso as pessoas vão passando. Então, essa resposta aqui, a B, eu creio que ela é provavelmente a correta. Aprender a identidade do seu povo e suas diversas práticas corporais, propagando para as próximas gerações, entendendo sua importância para a saúde. Aí é o conceito que pode estar relacionado ao hábito saudável. Então, se eu entendo e percebo, eu consigo pensar como é que eu vou usar quando é para a saúde, quando é para o lazer, para a competição. Eu preciso pensar sobre isso. Vamos deixar aqui marcada B. A C. A identidade a ser desenvolvida está ligada a mostrar a supremacia de um povo sobre outro. Foi falado que o preconceito, né, é algo ruim. Então, supremacia está representado um pouco aqui nesse termo apartheid, esse regime de discriminação que ocorreu na África do Sul por muitos anos. Nessa mesma aula aqui, o professor falou sobre o Jesse Owens. Vocês lembram quem é o Jesse Owens? É um atleta alemão que competiu nos Jogos Olímpicos de Berlim, e ele ganhou 4 medalhas, e disse que ele deixou o Adolf Hitler humilhado, né? Então, o esporte tinha essa ideia de que a Alemanha teria a supremacia naqueles Jogos Olímpicos, mas não foi o que ocorreu, né? E o esporte não está para isso. E aí, a última questão, a última opção, prática favorecida. O esporte deve ser a prática favorecida entre os demais. Nós já falamos sobre isso. Nossa educação física, ela é ampla. Então a gente já citou aqui o futebol, né? É muito comum, mas além do futebol a gente falou bastante sobre dança. Nós temos outras práticas relativas que são chamadas de ginástica, mas hoje uma cultura do fitness, a cultura relativa à academia. Nós temos as lutas, prática muito forte no Brasil, que está relacionada tanto a uma prática esportiva quanto filosófica, que nós podemos analisar nas artes marciais. Então, o esporte não deve ser favorecido, ele é importante, ele é muito bom de se ensinar, ele é gostoso. Eu acho que o que me leva a gostar e fazer educação física é o esporte, mas hoje eu não posso, e a gente precisa discutir sobre isso. Há outras ideias, outras visões que nós precisamos desenvolver, ok? Então vamos ver, resposta correta, a letra B, 89,7% dos alunos acertaram, foram muito bem nessa questão. Pessoal, esse nosso essa última questão desse exercício. Acho que vocês melhoraram bastante do primeiro, e eu espero que a gente possa continue melhorando, né? Eu sei que a situação é difícil no momento, mas dias melhores virão, e vamos acreditar, tá? Continuem estudando dentro das condições. Quem tiver dúvida, não hesite em entrar em contato. Um abraço, até mais.